Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O mês de maio marcou o Dia Nacional da Adoção. No país, mais de 6.000 crianças integram a lista do Cadastro Nacional de Adoção. Na contramão, há mais de 35.000 adultos querendo adotar. O que impede o fechamento dessa conta é o perfil imposto. Crianças com doenças crônicas, grupo de irmãos e maiores de 8 anos ainda são preteridas. Para falar sobre o sistema de adoção e crianças acolhidas, convidamos a promotora de justiça Sinara Duta Braga, que atua na área da infância em Porto Alegre. Doutora Sinara, quero dizer que é um prazer tê-la aqui novamente conosco no programa. Muito obrigada, Marco. Eu tenho alguns números aqui recentes do Cadastro Nacional de Adoção. De acordo com o CNA, existem hoje 4.333 crianças com irmãos, 1.689 com alguma doença ou deficiência e 74% delas, doutora Sinara, têm mais de 8 anos de idade. Quem deseja adotar geralmente busca um perfil fora do que nós comentamos aqui, é correto? Na verdade, então, primeiro agradecer o convite, acho um tema maravilhoso, até porque, como você já colocaste, né, são quase 36.000 habilitados para adoção hoje, Marco. Com dados do Cadastro Nacional de Adoção, de hoje nós temos, eu trouxe para quem nos ouve, 35.897 habilitados, né? E, no entanto, eu tenho no Brasil 6.601 crianças aptas à adoção, no Rio Grande do Sul 999, em Porto Alegre 566. Então, por que esta falta de encontro? E entra o que tu falaste, mas eu tenho boas notícias. Aumentou muito o percentual de pessoas que agora estão querendo crianças com doenças tratáveis. O preconceito diminuiu bastante. Nós temos em torno de 47%, com dados de hoje, no Brasil, que aceitam crianças de raça negra, por exemplo, ou crianças de outras raças, parda, amarela, não só a branca, ainda que predomine o interesse nas crianças brancas. Mas o que eu quero dizer é que, na verdade, nós precisamos conscientizar quem quer adotar, né? Que não é só o bebê que precisa e que é possível estabelecer relação de amor com criança com mais de 5 anos, porque o percentual até 5 anos é em torno de 12%, até 3 anos, 20%, isso em dados nacionais, tem interesse em crianças para adoção. Até 5 cai para 12% e depois de 5 anos vai para 7%. Né? E a cada ano que passa cai ainda mais esse percentual. Para ser bem exata, com dados de hoje, nós temos no Brasil pretendentes habilitados à adoção até 3 anos, 20,15%. Depois, para 5 aninhos, 12,84%. Já para 6, 7,35%. E a diferença de 6 para 7 e de 7 para 8 é sempre tão pequenininho. Então, sim, abram seus corações, vamos conhecer essas crianças, né? É possível se apaixonar e adotar, fazer o que a gente chama de adoção tardia. Pois eu queria pontuar bem isso que a senhora está falando, né? Pelo Cadastro Nacional de Adoção, né, houve realmente avanços. Nos últimos 5 anos, dobrou a adoção de crianças com problemas de saúde com mais de 3 anos. Isso realmente é uma coisa boa, que não vinha acontecendo antes. É, muito boa. E até porque as dificuldades, porque o que acontece, quando uma criança, como é que funciona o acolhimento e encaminhamento para adoção, para as pessoas que nos ouvem, então? Uma criança está sendo vítima de alguma violência grave ou está na iminência. O conselheiro tutelar toma conhecimento, o promotor de justiça, o juiz de direito, o juiz da área da infância toma conhecimento. O que se faz? Depois de esgotar as medidas de proteção para aquela criança, aquele adolescente, em último caso, se faz o acolhimento institucional.
Então, a grande maioria das crianças que ingressam no acolhimento institucional não são bebês. Nós temos também aqueles bebês que são abandonados na paternidade, aqueles bebês que já vêm de uma família desestruturada, que tem diversas crianças, dentre elas um bebê. Temos também, nós temos em Porto Alegre são 102 casas, temos 2 casas só de bebês, mais de 20 bebês, né? Temos também, mas a grande maioria é acima de 3 anos de idade, né? Então, o que acontece? A criança é acolhida. Chega no acolhimento, é feito um estudo da família da criança e se busca, dentre a família extensa, então não só a nuclear, pai e mãe, mas os parentes, né? Mesmo aqueles com vínculos, não parentes, mas com vínculo forte de afeto, se tenta o retorno da criança e do adolescente para a sua família de origem, né? Para o seu meio familiar. Bom, se visualizou naquele período de 30 dias que a família possivelmente não se organize para receber a criança. Se faz um investimento de medidas junto à rede de atendimento para que esta família consiga ter sua criança e seu adolescente de volta, mas muitas vezes não é possível. Claro. Então, o que faz o Ministério Público? Ingressa com uma ação de destituição de poder familiar, tá? Porque é a ação que vai oportunizar, em sendo julgada procedente, então, se destituindo o poder familiar do pai e da mãe, que vai propiciar que esta criança e esse adolescente sejam colocados em família substituta. O que muitas vezes acontece, infelizmente, é o que acontece em Porto Alegre, infelizmente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que o prazo da destituição, do processo de destituição de poder familiar deva ocorrer no prazo de 120 dias. Nós não temos destituição neste prazo. Nós temos destituição com 1, com 2, com 3, com 5 anos de tramitação. Claro. Isso é tempo que a criança está perdendo dentro da casa de acolhimento, né? E que o pretendente habilitado para adoção não está tendo a criança consigo. Então, um dos entraves, dos grandes, além da questão do perfil, é falta de estrutura para dar trâmite célere nas ações. Claro. Não só nas ações, também equipe técnica capacitada dentro das casas de acolhimento. Isso eu falo não só Porto Alegre, falo Rio Grande do Sul, Brasil. Nós temos que ter casas de acolhimento com equipe técnica capacitada para conseguir prontamente identificar as dificuldades da família para que a criança possa retornar para a família. E não sendo possível, que ela seja então encaminhada para família substituta. Aí eu vou precisar tanto da atuação célere dos técnicos da casa de acolhimento, mas principalmente da atuação célere da vara da infância e juventude do local, claro. Tá? Para que este processo corra o mais rápido possível e a criança ou adolescente possa, então, ser colocada em família substituta. Uma outra questão que eu queria colocar, e a senhora mais ou menos já falou, a questão da discriminação racial, né? Que já caiu também o número de pretendentes que só aceitavam crianças brancas, né? Reduziu de 39% para 23%. Até o dado de hoje chama atenção. No Brasil, são 42 vamos ver aqui, ó. No Brasil, dados de hoje do Cadastro Nacional de Adoção. Nós temos aceitando na região sul, propriamente, então. Sim. Na região sul. Brancos, 97%, 97,12%. Raça negra, 39,41. Veja, o gaúcho, ele não é tão, né? Nós vemos que no Brasil o número é maior. No Brasil, aceitam raça branca 92,3, raça negra 46,92, raça amarela 49,34, parda 75,3. Né, e indígena 45,74. Agora, que aceitam todas as raças, 41,86%. Quase a metade dos habilitados para adoção aceitam todas as raças. E aqui na região sul, a especificação é de raça amarela 44,8, pardo 64,1 e indígena 38,73. Tá? Agora, em termos de adoção, doutora Sinara, principalmente em Porto Alegre, essa questão, digamos assim, queixas de casais que pretendem adotar, isso aí não é de hoje, é de anos. Melhorou alguma coisa ou diminuiu esses entraves todos na tramitação do processo de adoção? Ainda hoje,
Mas eu tenho muita esperança que logo esse quadro vá melhorar. Nós temos a notícia de que vai haver uma jurisdição compartilhada em Porto Alegre. Vamos explicar para quem nos ouve. Porto Alegre possui um único juizado que atende todas as ações de destituição de poder familiar, todas as ações que importam colocação em família substituta, guarda, tutela, acolhimentos institucionais, habilitações para adoção. Então, o que acontece? São quase 5.000 processos com um único juiz e o trâmite não atende ao regramento legal, né? Como eu já falei, ao invés de 120 dias, demoram anos. Nós fizemos um levantamento pontualmente Porto Alegre. No ano de 2014 foram 40 adoções. 2015 até junho, quando houve uma alteração do Cadastro Nacional de Adoção, foram só 17 adoções. E de junho para cá, mais 40. E o que chama atenção é que todas essas crianças, em 2014 tinha umas 3 que não, 2015 2. Todas elas eram bebês, 0 a 3 anos, saíram da maternidade e foram para o acolhimento e depois encaminhadas para adoção. Mas eu te questiono, e a criança com 1 ano, 2, 3 e todas as demais, né? Então, realmente, o número de adoções em Porto Alegre foi muito pequeno e todas as adoções com bebês. O resto ficou, e o resto é a grande maioria. Nós temos em Porto Alegre, com dados de hoje, 566 crianças e adolescentes que estariam aptas à adoção. E um dado que eu acho muito, muito grave, Marco, e que não é divulgado, é que 178 dessas crianças cujos nomes estão no Cadastro Nacional de Adoção, são crianças e adolescentes com menos de 18 anos, portanto, eles não estão ativos. Um absurdo. E por que eles não estão ativos? Um absurdo. A regra é que, destituído do poder familiar ou com pais falecidos, imediatamente, no prazo de 48 horas, devem estas crianças ter o seu nome e seus dados inseridos no Cadastro Nacional de Adoção, que, como o nome já fala, ele é nacional. Então, como é que funciona? Eu estou habilitado na comarca de Porto Alegre para adotar. Quando ingressa uma criança, esta criança é oferecida primeiro, o sistema puxa primeiro habilitados de Porto Alegre, depois habilitados do Rio Grande do Sul e depois habilitados no Brasil. Se eu ingresso uma criança com 3 anos de idade e eu estou habilitado, ingresso uma criança com 3 anos e 1 dia de idade, e eu estou habilitado para uma criança de 3 anos, o sistema não vai puxar. Tá? Então, preciso que alguém ligue e diga, olha, o senhor está habilitado para uma criança de 3 anos, temos uma criança de 3 anos e 1 dia. Vamos fazer essa tentativa? E faltam técnicos, assistentes sociais e psicólogos para fazer esse trabalho. Mas a questão do inativo, o normal seria que em 48 horas, então, o nome constasse, os dados constassem no cadastro. O que acontece em Porto Alegre? É formado o processo de preparação para adoção, primeiro os dados, este procedimento vai então para os técnicos, que aí averiguam se é caso de pronta colocação no cadastro. Então, por vezes, vai para o técnico que avalia que a criança não está preparada. Ora, se com 5 anos ela não está preparada, e se não for feito um trabalho célere, e em conjunto com quem queira adotar, quando é que ela vai estar preparada? Ou a criança tem mais idade, não é feita uma busca minuciosa, e se entende que o adolescente não vai ser adotado, ou porque ele tem problema de saúde, ou porque pode ser que ele venha a retornar para a família de origem. Então, com base em pressupostos, não se faz a colocação, não fica ativo o nome da criança. E, na grande maioria das vezes, sem ter uma determinação judicial, sem ter um parecer do Ministério Público e sem uma autorização judicial para que o nome fique inativo. Claro. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Que tem que ser revisado. Todas essas crianças e adolescentes têm direito a ter os seus dados divulgados no cadastro para que eles possam ser adotados, não só por um gaúcho, mas por alguém de outro estado. Enquanto não for feita esta revisão, essas crianças estão perdendo o seu direito à colocação em família substituta. E eu tenho visto rotineiramente 3, 5, 7, 10 anos inativo. Claro, é por isso que o Ministério Público tem que estar sempre muito bem atento a essas questões. Nós já falamos aqui sobre o perfil de crianças que estão para serem adotadas, falamos sobre o processo de adoção, mas eu gostaria de saber mais, doutora, a senhora que está sempre fiscalizando essas casas de acolhimento,
quais são as reais condições dessas casas de acolhimento e como funciona todo esse fluxo lá dentro dessas casas? Eu comecei a fiscalização, Marco Aurélio, em 2014. Lá em 2014, nós tínhamos na época 103 casas, ou melhor, 107 casas. Fecharam algumas por absoluta impossibilidade de continuarem abertas, né? Hoje nós temos em Porto Alegre 102 casas de acolhimento. Nós temos abrigos e casas-lares. O que diferencia uma situação uma espécie de acolhimento da outra? Nas casas-lares, nós temos até 8 crianças e adolescentes com uma mãe social, às vezes mãe e pai social. Eles recebem a remuneração para 24 horas cuidarem daquelas crianças. Às vezes eles têm consigo os filhos biológicos também, tá? Todo o atendimento de saúde, de educação, se dá fora, na rede de atendimento. Enquanto que no abrigo nós temos, ou deveríamos ter, até 20 crianças e adolescentes. Na verdade, tem casa com 80 no último levantamento, tá? Vinculados 80 crianças e adolescentes. Não necessariamente dormindo os 80. Alguns estão em hospitais, outros estão invadidos, outros estão em experiência familiar. Mas deveriam ser dormindo 20. Esse número é bem superior por falta de vagas. E por que nós temos a falta de vaga? Por falta de uma tramitação célere dos processos. Muitas crianças que poderiam estar em experiência familiar ou que poderiam já ter sido colocadas em família substituta, os dados que eu estava te apresentando, se nós somarmos inativos com ativos, 408 crianças já poderiam estar em famílias substitutas em Porto Alegre. O dado de 566, porque ali ainda tem crianças e adolescentes, ou melhor, adolescentes que completaram 18 anos e ainda não foram excluídos. Mas o número exato são 408 crianças. Na rede de acolhimento, de acordo com a última fiscalização, foram 1.263 crianças e adolescentes. Então, se a gente pegar o número de 408 e mais o número de ações que tramitam no juizado, de destituição, de colocação em família substituta, nós temos um número de mais de 700, ou seja, quase a totalidade. Em síntese, poucas são as crianças e adolescentes que realmente voltam para suas famílias. A maioria deve ser encaminhada para a família substituta. E a questão é que quanto maior o número de crianças e adolescentes acolhidos, as condições de atendimento não são tão boas. De 2014 para cá, então, nós temos agora 102 casas, as condições de habitabilidade, de segurança e de higiene de todas estas que estão hoje abertas são muito boas, melhoraram muito. As casas do estado são 30, do município são 12. As demais são conveniadas com o município, à exceção de 5 ONGs que prestam o serviço para deficientes mentais, como o Menino Jesus de Praga, Santo Antônio do Excepcional, Santa Rita de Cássia, Ibramex e Inamex, que são casas excelentes, são casas referência. Claro. Tá? Inclusive referência, por exemplo, o Menino Jesus de Praga, o Santa Rita, o Santo Antônio do Excepcional, referência no estado e até fora do estado. Mas o que eu quero dizer é que hoje, e até vamos fazer uma observação, em dezembro do ano passado, o prefeito criou, um pouquinho antes, o prefeito criou um grupo de trabalho que em dezembro do ano passado, juntamente com o compromisso de ajustamento firmado com o Ministério Público, fez uma revolução nas casas de acolhimento. As casas do município hoje têm limpeza diária, um coordenador por casa, equipe técnica completa. E veja, a questão da equipe técnica é fundamental, porque eu só vou conseguir fazer o trabalho de retorno para a família de origem ou de colocação em família substituta se eu tiver um assistente social e um psicólogo capacitados para fazer este trabalho. Então, isso foi realmente muito importante para as casas de Porto Alegre, para os 12 abrigos próprios de Porto Alegre e também a rede conveniada, que já era muito boa, está melhor ainda qualificada. E as casas do estado, que são 30 casas, essas precisam de um suporte financeiro, porque claro, a gente sabe, o estado, infelizmente, está passando por uma situação muito difícil, né? E isso reflete nas casas de acolhimento. Nós temos déficit de equipe técnica nas casas do estado, nós precisamos de uma manutenção nas casas do estado, mas de uma forma geral, elas estão bem. Eu não tenho mais notícias, como eu tinha antes, de maus tratos, de abuso sexual. Pois é exatamente isso que eu ia lhe perguntar, doutora Sinara. A senhora, como já dissemos antes aqui, a senhora vive, a senhora sente a realidade dessas crianças lá dentro dessas casas de acolhimento. Agora, existe algum risco à integridade dessas crianças?
O que acontece? Nós temos, e no compromisso de ajustamento feito com o prefeito, né, com a FASC, o que a gente bate muito, a questão da seleção, da preparação de quem vai atuar ali na ponta com a criança e com o adolescente. Então, se houver uma boa seleção, diminui muito o risco de que algum contratado venha abusar da criança e do adolescente. Nós fizemos uma limpa nas casas. A cada 4 meses o Ministério Público fiscaliza, e a fiscalização não é só de habitabilidade, segurança e higiene. Eu converso com as crianças, com os adolescentes, eles já nos conhecem, então eles nos procuram para relatar algum fato que seja em desacordo com o que eles entendem correto, né? Então, quando se identifica, quando se tem alguma suspeita de maus tratos ou de abuso, de qualquer tipo de violência, isto é apurado e prontamente as casas de acolhimento afastam esse profissional. Então, na dúvida, é feito o afastamento. Claro, depois se faz uma investigação, se encaminha, inclusive, para a seara criminal, para apurar a responsabilidade criminal do abusador. Existe o risco? Sempre existe o risco. E não só do maior que trabalha na casa de acolhimento, mas dos acolhidos entre si, dos adolescentes. E por isso a necessidade de uma equipe técnica presente, de agentes educadores presentes em número suficiente para fiscalizar as casas, né, os abrigos. E na casa lar, a questão da mãe social e do pai social. O nosso receio sempre é maior nas casas lares, porque pai social e mãe social dormem à noite, enquanto que nos abrigos a gente tem uma equipe noturna, né? Daí entra realmente o que eu falei antes, de uma boa seleção de quem é esta mãe social e este pai social. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutora Sinara, e realmente esse assunto de adoção é um assunto muito palpitante, né? Então eu gostaria que a senhora desse a sua mensagem para a sociedade, né? Aquelas pessoas que desejam adotar e mais importante que isso, eu gostaria de saber se aqueles interessados, né, em adotar alguma criança ou que estão assim meio indecisos, se esses interessados podem visitar algum abrigo, alguma casa de acolhimento aqui em Porto Alegre ou até mesmo no interior do estado. Como funciona isso? Infelizmente tem uma cultura das casas serem fechadas. É difícil ingressar na casa de acolhimento e é algo que a gente quer modificar. A criança ou retorna para a família de origem, ou é adotada, ou existe também um programa de apadrinhamento afetivo. Então, se a pessoa está na dúvida se tem aptidão para adoção, por que não experimentar um apadrinhamento antes? O apadrinhamento é justamente você destinar parte do seu tempo, o seu amor, né, a sua atenção para uma criança ou um adolescente da casa de acolhimento. O apadrinhamento afetivo, muitas vezes, acaba terminando numa adoção tardia, mas não necessariamente. O apadrinhamento é justamente você disponibilizar o seu tempo, a sua afeição para uma criança do acolhimento. Quem quer adotar ou pensa em adotar, procure o juizado da infância e juventude da sua comarca para se informar. No site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem ali o requerimento, todos os documentos necessários, a pessoa preenche e leva no juizado da infância e da juventude. Se você está na dúvida, faça o seu cadastramento, porque depois vai haver uma avaliação social e uma avaliação psicológica, onde as dúvidas podem ser dirimidas e é melhor que você já encaminhe o seu pedido, porque infelizmente aquele que quer adotar, por exemplo, uma criança de 0 a 3, ele vai ficar por longos anos na fila ainda. Tá? A gente quer mudar essa situação, mas hoje a realidade é esta, quem quer adotar uma criança de 0 a 3 vai aguardar por anos. E se for com a idade mais avançada, mesmo assim, infelizmente também é demorado. Então, procure o juizado, se esclareça no seu juizado, faça o seu requerimento e converse com o técnico, né, com o assistente social e com o psicólogo. E quando já habilitado, daqui a pouco, se houver uma modificação na vida, porque a vida vai mudando, né, dia a dia, né, há a possibilidade de você desistir do pedido. Então, eu digo, na dúvida, faça o seu requerimento e esclareça, né, vá fortalecendo esta intenção. E, enquanto isso, quem sabe, um apadrinhamento afetivo. Eu digo assim, aquela pessoa, mesmo que ela esteja pensando, né, em adotar, né, mas só de curiosidade, ela pode ir num abrigo, numa casa e olhar essas crianças assim?
Ela pode fazer isso? Algumas casas são abertas. No meu entendimento, todas as casas deveriam ser abertas à comunidade, porque a criança e o adolescente têm o direito à convivência comunitária, inclusive. Mas algumas casas não. Então, o ideal é, na sua comarca, conversar com o promotor e se informar quais as casas que recebem visitas, que recebem doações, né? Se informe com o promotor da sua comarca, tá? Por exemplo, Farroupilha, eu sei que a casa é aberta. Aqui em Porto Alegre são 102 casas, a metade é aberta, a outra metade não, né? Mas então faça o contato com o promotor, que ele vai orientar quais as casas que recebem, ou procure diretamente a casa, porque, torno a dizer, todas as casas de acolhimento devem ser abertas ao público. Tá? Mas, infelizmente, por uma cultura, né, antiga, algumas ainda impedem a visitação. Mas já está melhorando bastante, muito pelos dados que trouxemos aqui. Doutora Sinara Dutra Braga, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço ao interesse, Marco. Ok. Se você tem queixas, sugestões, críticas, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que nosso programa está no nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!